que nos salvou. Qual o nome dele? Jesus. Ih, rapaz, tem gente que não tem Jesus como herói. Vou perguntar de novo, eu vou fingir que eu não perguntei e vou fazer a pergunta de novo. Qual é o nosso grande herói? Jesus! Esse é o maior herói que nós temos. Mas há outros heróis também que nos inspiram. E para mim, eu tenho Paulo como uma grande inspiração e também Davi. E é Davi que eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre Davi. E para tanto, eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para que lesse bem comigo. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu lerei o primeiro, os irmãos da sequência, e aí eu tenho visto, né, nesta noite, toda vez que os irmãos participaram do culto, participaram muito bonito e vão continuar participando bonito, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Eu sei que algumas Bíblias têm a versão diferente, mas se a gente fizer uma leitura bem coordenada, a gente vai conseguir superar essa dificuldade, amém? Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram as vozes e choraram, até primeiro as moças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargurada, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se realizou no Senhor, seu Deus. Amém. Oremos. Pai eterno, Pai bendito, louvado seja teu santo nome. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Então é sobre Davi que hoje nós vamos refletir e vamos usá-lo como exemplo de superação, esforço e ânimo. O texto que nós lemos apresenta Davi em uma situação muito desconfortável. Davi, ele estava fugindo de Saul. Davi já tinha cruzado todo o país fugindo de Saul, e Saul sempre atrás de Davi, a ponto de Davi ir para terras estrangeiras, até de inimigos do povo de Israel, para poder se exilar e ali se proteger das ameaças de Saul. Mas enquanto ele fugia, e ele estava em uma cidade chamada Ziclag, essa cidade na qual ele estava refugiado, essa cidade foi atacada. E todas as pessoas que ali estavam, na sua maioria, mulheres e crianças, foram levadas.
As habitações da cidade foram queimadas, a cidade foi deixada, conforme o texto bíblico diz, a cidade foi deixada queimada. Então, agora nós vemos um Davi fugitivo, agora angustiado, desanimado por conta da tragédia que havia dado sobre a sua casa, né? Sua família havia sido levada cativa. Não havia nem a notícia do que tinha acontecido. Então, imagina cada um de nós, longe de casa, sabe que tem algum problema dentro de casa, perde o contato com o celular. Como é que a gente fica? Imagina aquela época que não tinha celular. Então, Davi estava angustiado. Em um primeiro momento, podemos hoje sermos encontrados nessa situação. Essa situação em que Davi se encontrava. As circunstâncias da vida podem ter levado a alguns de nós a perdas. E a gente sofre muito quando essas perdas são na nossa família. Às vezes a gente perde porque, graças a Deus, nós somos sujeitos aos relacionamentos e à liberdade daqueles com que se relacionam conosco de terem as suas próprias decisões. E muitas vezes nossas decisões não batem, não são iguais. E eu agradeço a Deus por isso, porque cada um de nós é único. Cada um de nós tem a liberdade de pensar diferente. Mas uma coisa interessante na nossa diversidade de pensamento é que devemos ter sempre uma única direção, um único ponto no qual nós vamos fixar os nossos olhos, para que a gente não tome diferentes direções. As nossas posições podem diferenciar, mas o nosso caminho sempre vai ser o mesmo, em direção ao Senhor. Então, muitas vezes, essa diversidade de pensamento dentro da família fazem com que os nossos relacionamentos não dê certo. Quantas vezes ouvimos pais falando sobre os filhos, que os filhos não estão no caminho do Senhor? Não é culpa do pai. Antigamente eu pensava, o pai não criou direito e o filho desviou. Acredito que não seja bem assim. Porque lá no Rio de Janeiro eu conheci uma senhora muito atuante na nossa denominação. Ela tinha 3 filhos. Um pastor e advogado, o outro engenheiro e o outro viciado. A mesma criação, a mesma peia que tinha para um, tinha para os outros 2. E o que mudou? Mudou que um resolveu tomar outra direção. Vemos isso na palavra do Senhor, quando Jesus nos coloca a parábola do filho pródigo. Um filho continua junto com o pai, enquanto o outro pega o seu quinhão e vai viver a sua vida. Talvez esse tenha ido viver a vida ao se arrepender, tenha aprendido mais do que aquele que ficou. Mas são circunstâncias onde nós vemos que a diferença de pensamento, mesmo dentro de uma forma igual de criar e viver, tivemos diferentes situações. Então, meu amigo, minha amiga, de repente você tem uma perda por conta das decisões que os outros fizeram. De repente você tem um casamento que foi desfeito porque o cônjuge decidiu outra coisa diferente de você. Os seus filhos foram embora porque decidiram por eles mesmos. Então, o inimigo também, ele atrapalha e complica os nossos relacionamentos. Também há essa questão do diabo.
né? O nosso inimigo, o nosso adversário, aquele que anda em derredor, buscando aquele que está fraquinho, aquele que está propício a ser tragado, né? E também atrapalha os nossos relacionamentos. Então, nós nos comparamos dessa forma com Davi. Davi, ele sentiu na pele essa perda, mas hoje muitos de nós estão sentindo no espírito, na alma, essa dor da perda. Às vezes uma perda pelo luto também, às vezes a dor do abandono. Quantos idosos são abandonados pela família e vivem, né, sozinhos? Então, muitas vezes nós, em um primeiro momento, nós nos comparamos com Davi. Mas em um segundo momento, nós podemos ver Davi, aquele homem que foi cantado pelas mulheres de Israel como valente que derrubava milhares. Ele é o cara, a ponto de trazer sobre Saul um ciúme, porque Saul também era homem de guerra, era um homem valente, mas as mulheres cantavam sobre Davi. E Davi, esse homem cantado pelas mulheres, esse herói que derrubava outros valentes, ele foi traído por aqueles que ele acolheu. Nesse texto que nós lemos, nós podemos ver que os homens que foram até Davi, se submeteram a Davi, agora esses homens estavam traindo, querendo apedrejá-lo, né? Estavam tramando sobre a vida de Davi. Esses homens que estavam com Davi eram homens marginalizados, eram homens cruéis, eram homens que estavam perdidos, eram homens que precisavam de alguém para liderá-los. E quando a gente vai para a palavra do Senhor e volta um pouquinho aí no livro de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, a gente vai ter uma ideia de quem eram esses homens que estavam ali com Davi. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então nós vamos perceber que quem eram esses homens que se ajuntaram a Davi? Homens endividados, amargurados de espírito. Outras versões vão trazer homens desanimados, descontentes, injustiçados. Talvez homens que estavam amargurados com a política de Saul. Porque vários desses homens que estavam com Davi eram da tribo de Benjamim, irmãos de Saul. Mas quando fala irmãos, não significa que eram filhos do pai e da mesma mãe. Significa que era da tribo de Benjamim. Então esses homens eram das mais variadas mentes que a gente possa imaginar. Homens doentios, homens vadios. Existem até algumas traduções que vão chamar esses homens de vadios. Quando nós vemos a posse de Saul, lá no final do capítulo, fala que alguns homens, filhos de Belial, falaram: não temos com ele parte. Ou seja, nós vemos um racha político já na Bíblia também. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que esses homens que encontraram em Davi alguém que podiam confiar,
e tê-lo como chefe, agora esses homens estavam fazendo o que com ele? Traindo. E imaginem Davi quando começa a ser ameaçado por aqueles homens aos quais ele recebeu, aos quais ele aceitou, os quais ele muitas vezes aconselhou. Então, esses homens que vieram a Davi eram homens também perigosos, eram homens violentos, eram homens, como a Bíblia pode dizer, vadios, desanimados, injustiçados. Então, esses homens que encontraram em Davi o seu líder agora estavam traindo o seu líder. Como é duro ser injustiçado, né? Como é difícil ser injustiçado. Você já foi injustiçado alguma vez na sua vida? Davi teve perdas também. Mas todos os outros também tiveram perdas. Mas por que só Davi deveria ser apedrejado? Vemos nos momentos coletivos de perda a busca pelo culpado. Quem foi o culpado? O culpado foi Davi. Talvez você esteja vivendo um dilema na sua vida, onde você esteja procurando os culpados porque os seus projetos não têm dado certo. Talvez você procure os culpados dentro da sua família, porque a sua família não está da maneira que você sonhava. Talvez você procure o culpado porque a sua conta não está como você sonha. Essa mulher gasta demais. Vai no shopping, olha só, o que acontece? Agora eu estou sem dinheiro, estou devendo cartão de crédito, né? Aí coloca a culpa na mulher. A gente vive buscando culpados para os nossos problemas. E muitas vezes nós procuramos esses culpados na igreja, a gente diz que o culpado é o pastor, nós dizemos que o culpado é o nosso filho, é a nossa filha, é a nossa esposa. Mas muitas vezes nós não temos a coragem de assumir a nossa culpa naquilo que não está dando certo. E aí nós vemos, às vezes, a questão da justiça muito deturpada. Mas Davi não, Davi estava sendo injustiçado naquele momento. E mesmo quando você, culpado, se sente injustiçado, você fica triste, deprimido. Quantas pessoas, por não conseguirem conquistar aquilo que queriam, dão cabo da sua própria vida? Que estão perdidos, que estão buscando coisas que não satisfazem a vida dela e acabam tirando a sua própria vida, porque se sentem injustiçados. Às vezes falam que a geração de hoje é uma geração do mimimi, porque essa geração não sabe lidar com as perdas, a geração não sabe lidar com a injustiça. Talvez seja verdade, talvez não. Talvez alguns estejam nessa fase do mimimi, outros talvez não estejam. Mas a verdade, quando nós nos deparamos com a injustiça, nós ficamos desanimados. Assim como Davi ficou desanimado. E um terceiro momento, nós podemos ver no texto que nós lemos lá de 1 Samuel 30, quando Davi, versículo 3, vai dizer: Davi e seus homens vieram à cidade de Eila queimada, e suas mulheres e seus filhos. No 4 vai dizer: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Então, nesse terceiro momento que nós podemos ver Davi nesse texto, nós vemos que a humanidade de Davi, ela é agora colocada para fora, ela é revelada.
o herói de Israel, o homem que venceu Golias, o homem que desafiou Golias, agora estava chorando porque perdeu, chorou porque olhou para as circunstâncias. Gente, tem hora que a dor nos faz chorar, tem hora que a dor coloca para fora a nossa humanidade, a nossa dependência de Deus. Tem hora que a dor nos faz chorar, mas uma coisa eu posso afirmar para você: cada lágrima que sai dos nossos olhos quando nós choramos diante de Deus, são lágrimas que saem carregadas de questionamentos. Por que eu? Por que tinha que ser assim? Eu tenho me esforçado tanto, Senhor. Talvez Davi chorasse assim: Senhor, eu venci Golias. Senhor, eu deixei Saul viver, mesmo tendo ele nas minhas mãos para matá-lo por 3 vezes. A verdade é que quando nós choramos, nós colocamos a nossa humanidade para fora, a nossa fraqueza, onde nós podemos ver que nesse momento nós precisamos do Senhor. Engraçado que a gente às vezes também se perde nos nossos próprios questionamentos. Eu já me senti assim, talvez muitos já se sentiram assim. Eu tenho uma experiência onde eu orava ao Senhor e nessa oração eu chorava muito. Não, chorava muito não, porque o homem não chora, né? Chorava mais ou menos. Não, quase menos. Chorava um pouquinho. Mas eu estava amargurado, eu estava desesperado. Eu tinha meu filho no CTI do hospital, estava em coma. E as notícias que vinham eram das mais perturbadoras possíveis. As notícias eram: seu filho não vai viver. Mas os dias começaram a passar: seu filho, se sobreviver, vai ter problemas. E sempre tinha algo negativo. Mas quando eu estava chorando diante de Deus e orando, eu tive a noção da minha humanidade diante de Deus, na minha oração. A minha pequenez como ser humano. Porque nós aprendemos na nossa oração que nós devemos terminar pedindo a Deus para fazer a vontade dEle. Geralmente nós encerramos a oração dizendo: seja feita a tua vontade. Mas, queridos, naquele momento da minha dor, do meu choro, eu orando a Deus, e eu sabia que eu estava chegando no final da minha oração, e eu tinha que falar para Deus: seja feita a tua vontade. Que eu pensava nessa frase, eu voltava para o começo da oração. E orava. Eu não queria parar de orar, porque eu não queria chegar no final. Mas teve um momento que eu não tive como fugir daquilo. E eu tive que falar para Deus, com todo o meu medo, com toda a minha dor, com todo o meu desânimo: seja feita a tua vontade. Mas como doeu? Como doeu falar aqui? Mas, quando nós nos encontramos diante dos nossos questionamentos, e nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza do nosso Deus, coisas incríveis acontecem na nossa vida. Coisas incríveis acontecem, e não são apenas coisas que nós lemos na palavra de Deus, mas coisas que acontecem entre nós e continuam acontecendo hoje. Porque talvez você também esteja como Davi, esperando o milagre de Deus. Mas eu preciso dizer para você
para você ver o seu milagre, é preciso você se esforçar. É preciso você ir além daquilo que você pode fazer. Eu não conseguia dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu tive que me esforçar para isso. Eu me esforcei. E graças a Deus meu filho está aí. Está bem, né? Está grande, está maior que eu. É o Guilherme, o mais novo. Então nós vemos que a nossa humanidade, quando a gente deixa ela sair, e a gente reconhece a grandiosidade de Deus, Deus faz maravilhas na nossa vida. E Davi entendeu isso, irmãos. Davi entendeu a mensagem que Deus deu a Josué: ser forte e bem bom ânimo. Lá no versículo 30, lá no capítulo 30, versículo 6, vai dizer: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi, o quê? Porém Davi, todos juntos, porém Davi, é preciso se reanimar no Senhor. É preciso saber que em Deus está a força que não está em você. É preciso ter coragem para isso. É preciso crer para isso. É preciso crer além daquilo que você pode esperar, para que você possa se reanimar no Senhor. Mas eu gostaria de falar alguns pontos importantes para a gente se reanimar no Senhor. Quando a gente passa um pouquinho desse texto e avança para o versículo 7, a gente lê lá no capítulo 30. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Olha só a resposta que o Senhor dá a Davi: você vai ser vencedor. Mais uma coisa interessante, irmãos: quando Davi vai buscar ao Senhor, ele buscou sozinho. Ele usou a ajuda de quem? Do sacerdote. Mas quando Davi saiu atrás do outro exército para buscar aquilo que eles haviam perdido, ele foi sozinho? Não, ele foi com aqueles que estavam com ele. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o nosso esforço está também na comunhão com os irmãos, é na comunhão com a igreja. Você não pode se esforçar de uma maneira que você vai entrar no caminho do Senhor, vai permanecer no caminho do Senhor, vai fazer aquilo que o Senhor quer para a sua vida sozinho. É impossível. Porque tudo que nós aprendemos, seja Deus ensinando ao povo de Israel através da lei, ou seja a nova aliança que Jesus traz no Novo Testamento, em qualquer dessas circunstâncias, o homem nunca avança sozinho, sempre avança na comunhão, sempre avança com a igreja, sempre avança com os santos. É preciso estar alicerçado na casa do Senhor. E é por isso que eu gosto de trazer, eu tenho gostado de trazer essa mensagem: esforça-se, esforça-te, porque é preciso vencer as diferenças dos relacionamentos, é preciso se submeter também
É preciso ouvir o próximo, é preciso colar o ombro, é preciso estar junto, é preciso aceitar e amar o próximo, é preciso estar sensível à dor do outro, é preciso abrir seu coração nas rodas de oração, para que outros também orem por você. Você não está sozinho, meu amado. Olha quantas pessoas nós temos dentro desse templo. Alguns são dessa igreja, mas outros são de outras igrejas. E estamos espalhados por Manaus. Mas sozinhos nós não fazemos nada. Nós crescemos e avançamos quando estamos juntos. Veja esses irmãos da união de homens. Quantas pessoas estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra? Eles não andaram sozinhos, eles andaram em comunhão. Essa festa é bonita, porque ninguém está fazendo nada sozinho aqui, porque estamos em comunhão. E Davi entendeu isso. Davi, ele chama o sacerdote, ele consulta o